Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa Autores na Web. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a coleção Apps Língua Portuguesa da editora Ática, aprovada no PNLD 2019. Para isso eu recebo aqui no estúdio duas das autoras. Pois é, está comigo aqui a Ana Trincone, seja bem-vinda, Olá, Ana. muito obrigada. A gente é que agradece a presença também da Terezinha Bertin, muito prazer. Obrigada, o prazer é todo nosso. E elas representam também a Vera Marchese, né, que participou também dessa coleção. Bom, para a gente conhecer de forma mais completa ainda essa coleção, queria começar já perguntando sobre a concepção e a proposta metodológica de como foi esse trabalho. Você pode falar para a gente, Terezinha? Posso sim, e é muito importante neste ano falar sobre a proposta metodológica, porque temos um componente novo, todos estão sabendo, nós temos a Base Nacional Curricular recentemente aprovada e que teve de ser incorporada ao livro didático, sem sombra de dúvida. Então, o livro trará muitas das propostas e transformações que a Base Nacional Curricular propôs. Isso é importante e virá sinalizado tudo isso no manual do professor, nas laterais, com detalhamento, orientação metodológica, com sugestões práticas e toda a indicação das habilidades correspondentes para que o professor possa se situar e melhor programar as suas atividades junto com o livro didático. Bom, tem mais alguma novidade? O que a gente pode ver a respeito disso? A gente também vai falar um pouco sobre as mudanças. O que mais a gente pode falar? Um dado que a Base Nacional Curricular traz e enfatiza bastante é a respeito do trabalho com os chamados textos multimodais, os textos que combinam diversas linguagens, a linguagem verbal, não verbal, a linguagem visual, e nós deveríamos também incorporar todas as outras, a gestual, por isso há muita proposta prática acompanhando aquilo que o livro traz. O texto multimodal ou a multimodalidade de linguagem é um dos focos do trabalho em língua portuguesa a partir da BNCC. A multimodalidade aborda, por exemplo, a leitura de gráficos, hoje é um dado que na vida moderna está muito presente, nos jornais, nas revistas, nos sites, e a multimodalidade lida com cores, com imagens, associada às outras coisas que o professor poderá desenvolver na sala, o gesto, o som, a dinâmica toda, né, da imagem em movimento, também compõe o texto, a multimodalidade da linguagem. Nós temos também a seção interpretação, e a interpretação nós sabemos que no Brasil, um dos nossos grandes desafios é que o aluno, que o menino leia bem. Então, a ênfase num trabalho sistemático, cuidadoso, passo a passo, com estratégias de leitura, com estratégias de interpretação de texto, também é um dos focos da nossa coleção. Por isso, nós gostaríamos, quando vocês tiverem oportunidade de analisar a obra, que parem um pouquinho e vejam como é feito esse encaminhamento na formação de um leitor proficiente, de um leitor mais autônomo e um leitor fluente, que é o grande desafio da educação no Brasil atualmente. É legal até você dar essa dica, porque acredito que devam ter várias formas de poder avaliar, de analisar. Ô, Ana, você pode falar para a gente um pouco sobre a estrutura e a organização da coleção? Pois não. Nós pensamos numa estruturação da obra com várias sessões. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma. A primeira delas se chama prática de oralidade. É nesse momento em que o aluno terá condições de opinar, de se colocar frente a determinados assuntos, envolvendo sempre competências socioemocionais. É um momento importantíssimo, né, onde o aluno tem a autonomia de falar, onde ele se sinta seguro, onde ele possa colocar seus pontos de vista, ouvir os colegas. E essa sessão tem a conversa em jogo, sempre tratando de algum assunto, alguma atividade relacionada à vivência, ao cotidiano, dia a dia, à ética, que são tão presentes, né, e tão importantes de serem trabalhados. Uma outra sessão que eu gostaria de colocar é a sessão referente Aí Vem. Como a Terezinha falou, o nosso livro
parte, né, do texto e parte de gêneros. Então, quando a gente coloca um gênero, normalmente, ao final do livro, nós temos outros textos do mesmo gênero. Então, se o aluno teve um relato pessoal, aí vem relato pessoal, ele terá mais um texto lá no final, numa coletânea. Ali do lado vocês podem ver uma coletânea, essa é do 2º ano, tá? Todos os textos que foram colocados para enriquecer com práticas de letramento, para o professor ampliar esse campo tão importante, né, que é da literatura, que é o campo do contato com a obra literária, tá? Uma outra sessão que eu gostaria de colocar e que essa aqui casa direitinho com o que a Terezinha falou, né? A multimodalidade de linguagem. Nós temos uma sessão específica para isso, onde são trabalhadas outras linguagens. Aqui no caso vocês estão vendo nanquim, aquarela, xilogravura, foto, para que o aluno leia também textos visuais, verbo-visuais, e ele explore fundo, cor, posicionamento, enfim, são outras linguagens muito relacionadas a isso que nós estamos comentando aqui. A importância da multimodalidade, né? São estratégias de leitura diferentes de se ler um texto verbal, por exemplo, e que o aluno precisa dominar para essa leitura diversificada do nosso dia a dia, né? Hoje, quando ele pega um jornal sobre futebol, por exemplo, lá ele tem gráfico, ele tem tabela, ele tem mapa, ele tem cor, ele tem linhas, e são estratégias diferentes de leitura. Bom, eu queria também falar sobre o processo de alfabetização e o estudo sobre a língua. Eu estou encantada com o estilo, essa multimodalidade, porque se para a gente é atrativo, imagina para o aluno, para o professor que vai trabalhar com essa coleção. Você pode falar para a gente também, Terezinha, sobre a questão do processo de alfabetização? Sim, esse é o outro grande desafio que a educação nacional enfrenta, de ter um maior número de alunos plenamente alfabetizados. É um desafio ainda porque nós não temos ainda essa amplitude de pessoas 100% já alfabetizadas no Brasil, e esses desafios têm de ser enfrentados com múltiplas estratégias. Na proposta de nosso livro, essa é uma das ênfases, e o processo de alfabetização, embora ele deva ser mais intensivamente trabalhado, 1º, 2º e 3º ano, nós fazemos um contínuo de sistematização ao longo dos 5 volumes, porque não é um processo que seja nem simples e nem se pode falar que é um processo a curto prazo, mas a médio e longo prazo e com bastante sistematização. Esse processo tem a ver com o estudo sobre a língua. Alfabetizar também é uma forma de estudar a língua. E um dos nossos focos é um estudo sobre a língua desde o 1º aninho até o 5º ano na coleção, situado em textos reais, tanto em propostas dos textos escritos, quanto em propostas de textos orais, para que se reflita tanto sobre a língua escrita quanto sobre a língua falada. Então, a chamada gramática, ela é situada nos textos, o que faz com que não seja aquela gramática alheia aos usos. Então, nós podemos também dizer que é uma gramática que sistematicamente vai enfatizar os usos que efetivamente se fazem da língua. A alfabetização vem junto com isso. A alfabetização, ela sempre vai partir daquilo que é regular, portanto mais simples, no sistema da escrita, e dessas regularidades, gradativamente, ao longo da coleção, nós vamos abordando e sistematizando as chamadas irregularidades ortográficas, que são sempre as que desafiam mais o aluno no momento em que ele tem que se apropriar da escrita correta das palavras, das convenções e regras do sistema de escrita. Então, partir essa atenção especial à apropriação do sistema alfabético também não pode ser alguma coisa cansativa, e é alguma coisa também que tem de trabalhar toda a articulação oral para que o aluno associe a escrita ao trabalho de oralidade.
Esta é uma sessão que às vezes pode parecer só brincadeira no livro, Memória em Jogo, mas na verdade ela tem intenção de trabalhar a articulação. Muitas crianças não têm com quem falar no dia a dia e acabam não desenvolvendo a articulação da linguagem. Então é uma sessão que brinca com a palavra, com parlendas, trechos de poemas, cantigas, mas que trabalha a articulação para que isso possa ser associado à apropriação do sistema da escrita. Aqui, por exemplo, é um trava-línguas. Lá vem um trem, dois trens, três trens, um trem trilhando nos trilhos, dois trens troando nas trevas. Um desafio, né? Para não dar nó na língua. Mas é uma brincadeira que nós vamos fazer com as crianças e ao mesmo tempo que nós estivermos brincando, repetindo, desafiando, ela estará associando isso com o que depois ela terá de se apropriar no sistema da escrita. Aprende brincando, né? Bom, nosso tempo está acabando. Ana, queria que você falasse rapidamente sobre a produção textual. Como que ela está sendo trabalhada nessa coleção? Tá. A questão da produção textual, nós didatizamos passo a passo, lembrando sempre das condições de produção. O que vai ser produzido, para quem vai ser produzido, qual é a linguagem, o público-alvo, a intenção. E a produção de texto está sempre ligada ao gênero da leitura. Então, se o gênero trabalhado foi registro de memória, relato pessoal, a produção será relato pessoal. Então, o aluno tem o gênero, ele estuda a interpretação, a construção, a linguagem do texto, ele é alimentado com aquele gênero, mais relato pessoal, e o que ele vai produzir? Relato pessoal. Então, é um caminho para que o aluno se aproprie das características do gênero, para que ele possa produzir adequadamente dentro daquilo que foi proposto no gênero inicial de leitura, né? Algum outro ponto a ser destacado, Ana? Vários. Então, bem rapidamente, né, eu gostaria de colocar a hora de organizar o que estudamos. Essa é uma sessão em que entram mapas conceituais. Normalmente é um ponto de chegada a partir do estudo do gênero, terminou o gênero, né, o estudo do texto, tem um ponto de chegada, colocando ali as características, e na gramática também tem esse mapa conceitual. O que seria esse mapa conceitual? Visualmente, o aluno organiza o conhecimento, tá? Ele estudou e ele chega, por isso o ponto de chegada, a uma organização visual desse conhecimento. Na hora de estudar, inclusive, ele tem o que é mais importante, uma síntese, né? Outro ponto que eu gostaria de colocar é o Assim Também Aprendo, que, embora pareça apenas uma atividade lúdica, ela está sempre ligada a uma abordagem interdisciplinar, com arte, com música, com ciências, com geografia, com as outras áreas do conhecimento. Então, o aluno brinca, faz algumas atividades, mas sempre relacionada com outras áreas do conhecimento. Outro ponto é o trabalho condicionário, tá? Então, no final de alguns volumes, é feito todo esse trabalho para que o aluno tenha autonomia na hora da escrita, né? Dele mesmo ir até o dicionário, procurar a palavra, para que ele vá construindo essa autonomia ao longo do tempo, mas se apropriando de como consultar um dicionário para ajudá-lo na sua escrita, né? A outra coisa que é o nosso ponto primordial, quando eu digo primordial, é porque nós colocamos o aluno em questões realmente de letramento. Na parte de introdução é feito um convite para o aluno ler um livro que vem ao final. Ao final do volume nós temos um livro literário para que o aluno leia e flua, né, para fluir bem essa questão, para se divertir, para ler. Isso tem a ver com os multiletramentos e tem a ver principalmente com a questão de trabalhar bastante, que é muito importante, a questão do campo literário e artístico, né? Isso no primeiro, segundo e primeiro, terceiro segundo ano. E terceiro. Aqui nós estamos vendo do terceiro e aqui eu gostaria de mostrar o do segundo ano. O livro é integral para o aluno, para o professor, e para o professor vem todas as oficinas para que ele, se ele quiser, ele pode complementar essa leitura literária.
Eu acho que é isso, que falta alguma coisa, acho que não, né? É claro que a gente teria muito mais do que Sim. falar, o nosso tempo é curto, dá vontade de conversar muito mais sobre isso, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a oportunidade de conhecer melhor sobre a coleção. Muito Nós obrigada. é que agradecemos e desejamos a todos um bom trabalho. Obrigada Obrigada mesmo. também pela atenção. E olha só, a gente se encontra numa próxima edição aqui do programa. Você continua acompanhando Autores na Web. A gente se vê. Até lá.